Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos aprender a confeccionar essas alpargatinha, sapatinho. Espero que vocês gostem, tá? Se já gostou, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aí a sua inscrição feita e seja muito bem-vindo. Bem, eu fiz essa alpargatinha me baseando pelo sapatinho que eu fiz anteriormente, ó, esse aqui, lembra? Eu aproveitei essa frente dele e vou ensinar a partir daquele, né, outros modelos também. Então, eu tinha essa aqui na lista e já adaptei aqui para poder estar trazendo para vocês. Eu espero que vocês façam bastante dessa alpargatinha, o sapatinho, que ele é bem facinho de fazer. A aula sempre é extensa porque eu mostro muito bem, assim, devagar, né? Eu não gosto de correria, porque pra gente aprender a primeira vez tem que ser bem, não, uma coisa bem ensinadinha, né? Pelo menos é o que eu acho. Então aqui eu coloquei uma borboletinha que é lá do Seu Hermílio, a fivelinha também é de lá, deixo na descrição do vídeo o contato dele. Eu usei a etiquetinha de coraçãozinho, só com a inicial aqui da minha marca, que é lá da Cuticu, tem contato dela também, está na descrição do vídeo. Eu uso esse moldezinho aqui para tá mostrando para vocês como é que faço para poder dar uma estruturazinha nele quando eu tiver fazendo a união da solinha, mas não é obrigatório não, gente. Esses moldes você encontra na Karina Aviamentos. Hoje ela trabalha com esse aqui, ó, que é de PVC, que é muito mais resistente, tá? Então, esse aqui é antiguinho, eu tô usando ele bastante, que ele tava abandonadinho, eu tô usando ele, tadinho. Mas voltando aqui para nossa aulinha, então, os líquidos fornecedores estão aqui na descrição do vídeo, tanto do Seu Hermílio, quanto da Cuticu, né, das etiquetas, quanto da Karina Aviamentos. Tem uma palmelinha que eu sempre uso também como base, que é da Karina Aviamentos. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá aqui dentro, ó. Que eu uso para dar uma estruturazinha até a solinha secar, e eu coloco o molde, aí ajuda bastante. É da Karina Aviamentos também, vocês vão ver lá no finalzinho da aula. Esse sapatinho vai dar aí no pezinho de até 8,5 cm, que corresponde aí a um bebê de mais ou menos 3 meses de idade, tá? De 1 a 3 meses é o recomendado para usar esse tamanho. Mas como vocês sabem, tudo depende da estrutura do pezinho do nenenzinho. Agora a gente já vai para a lista de materiais. Já falei aqui dos aviamentos, da palmilhinha, do pezinho molde, quase que não sai. E eu vou mostrar aqui a linha que eu utilizei para a solinha, que foi a Bella, que tem 150 gramas, 370 de tex, a cor é Saint Clear, que eu não sei o número, mas tem uma seguidora que colocou aqui, eu esqueci até o nome dela, me desculpa. Ela colocou já a numeração aqui no outro vídeo que eu fiz, foi no vídeo desse aqui, tá? Mas se você digitar esse nome lá no Google, você vai encontrar exatamente esse fio. E aqui no corpinho do sapatinho eu usei o fio Cleia duplo, tá? Eu gostei muito, ele tem a mesma tex do Bella Fashion, do fio One, 295 de tex, tá? A cor utilizada foi a 7076, o caramelito, que eu amo, gente, é uma cor linda, combina com tudo, é uma cor tom pastel, né? Eu amei, parece até um douradinho, né? Essa fivela tem aproximadamente aqui 1 centímetro aqui de abertura interna aqui. Vou medir aqui para vocês que fica mais fácil, olha, tamanho, né, altura, internamente ela tem 1 centímetro, tá vendo? E aqui de comprimento ela vai ter quase 2, 1 centímetro e meio, internamente 1 centímetro e meio, ó. E de tamanho, assim, contando tudo, né, quase 2, 1 centímetro e, deixa eu ver, 1, 2, 3 milímetros. E aqui, ó, vamos certinho também, contando aqui o tamanho, 1 centímetro, quase 1 centímetro e meio, ó. 1 centímetro e alguns milímetros, e 4 milímetros. Vou medir também aqui a altura que fica aqui o calcanhar. Para você que vai fazer com outro tipo de fio, se for necessário, você faça uma carreira menos, tá? Para dar aqui a altura de 4 centímetros aproximadamente.
Utilizei a agulha 2 milímetros, você vai usar a que você tem costume, a cola de silicone para poder fazer a união aqui das solinhas e para colar a minha etiquetinha. Acho que já mostrei a agulha de tapeçaria e tesoura, né, para arremate. E eu acredito que eu já passei todos os materiais, são poucas coisas que a gente vai utilizar, tá bom? Se faltar alguma coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aulinha. Iniciando a solinha, vamos fazer o nó. E 17 correntes. Laço a agulha. Vou pular 2 correntes, 1, 2, e na terceira eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. As 2 correntes que pulamos vai servir como um meio ponto alto. Então, eu venho na segunda correntinha, ó, contando 1, na segunda eu vou colocar o marcador, porque aqui vai ficar indicado para mim aonde é o topo do primeiro ponto, aonde eu vou fazer a emenda da primeira carreira. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 meio pontos altos, um ponto para cada correntinha seguinte. Dois, 3, 4 e 5. Feito isso, vamos trabalhar uma sequência de 8 pontos altos, da mesma forma, um ponto para cada corrente seguinte. Eu vou concluir a minha sequência de 8 pontos, vai me restar lá no final uma correntinha sozinha. E eu vou voltar aqui quando eu finalizar a minha sequência. Pronto, e aqui no final temos uma correntinha sobrando, nela vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, todos dentro dessa mesma corrente. 4, já volto. Pronto, já tenho os 8 pontos aqui na última corrente. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos deixar esse fio encostadinho aqui nessas laçadas, porque vamos vir já arrematando ele. E aqui, ó, nós podemos ver depois do aumento que a gente já tem laçadas aqui livres do outro lado da solinha. No caso, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, um ponto em cima de cada pontinho do lado anterior, tá bom? Aqui, então, nós vamos repetir a sequência de 8 pontos altos, um ponto para cada ponto seguinte, ó. 2, 3, volto quando eu concluir a minha sequência de 8 pontos. Sequência concluída. Agora, nós trabalharemos novamente 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. E aqui, no último ponto, exatamente onde nós já temos 3 pontos, ó, aqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer mais 3 pontos. No mesmo lugar, ó, naquele mesmo buraquinho, nós vamos repetir aqui 3 meio pontos altos. 2 e 3. Finalizando assim a sequência aqui da primeira carreira, a sequência de pontos da primeira carreira. E para unir, vou deixar esse fio aqui para trás, depois eu vou cortar o excesso. Eu venho exatamente onde está o marcador, eu vou pegar essa outra laçadinha para facilitar um pouquinho mais aqui a emenda. Mas aqui nesse mesmo local, onde nós deixamos marcado, eu faço um ponto baixíssimo, unindo a primeira carreira.
Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. Vou cortar aqui já esse fio para não atrapalhar a gente. Para não me atrapalhar aqui, ó. Feito isso, agora vamos continuar aqui com o nosso passo a passo. Fiz uma corrente só para dar uma altura para o primeiro ponto que eu vou fazer. Lacei a agulha e exatamente aqui no mesmo local aonde eu fiz a união da carreira, ó, fica até um buraquinho, eu vou fazer 2 meio pontos. 1 e 2. Fiz um aumento de meio ponto alto. Agora, a gente vai marcar aqui exatamente nessa laçada do primeiro ponto, ó, nessas duas alcinhas. Aqui a gente tem a correntinha, então a gente vem logo a seguir, ó, para essas duas alças que aparecem aqui maiores. E marca. Já tenho um aumento, vou fazer mais 2 aumentos de meio ponto. Então, vamos vir para o próximo ponto. Você vai ver aqui essa alcinha um pouquinho mais esticadinha acima e essa mais abaixo. Essas duas alças são correspondentes ao segundo ponto. Então, a gente vai pegar aqui com cuidado, ó, eu sempre viro a agulha para facilitar. Ó, peguei ali e vou fazer 2 meio pontos aqui, porque aqui é o nosso segundo ponto. Ele fica um pouco escondidinho, mas pegando com cuidado, você consegue fazer aqui o aumento dentro dele. Vamos fazer 1 e 2 meio pontos, ficando aqui com 2 aumentos. E para finalizar, no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Totalizamos aqui os nossos 3 aumentos. Esses 3 aumentos foram feitos exatamente naqueles 3 pontinhos do início, que foram feitos no mesmo lugar. Então, agora, seguindo com a nossa sola, nós vamos tecer 6 meio pontos, um seguido do outro, um pontinho para cada ponto seguinte. 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Cuidado para não deixar o ponto assim com a laçada desfiada, tá? Porque depois pode dar problema. Então, já temos 5 e vamos fazer o nosso último ponto dessa sequência. Então, 6 meio pontos e após esses 6 meio pontos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6 e 7. Chegamos aqui onde temos os 8 pontos no mesmo lugar. Em cada pontinho desses 8, vamos tecer um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Já temos um no próximo ponto, 2, 3, e assim até completar 8. Já volto. Já tenho os 8 aumentos, vamos repetir agora 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. 2, 3, concluindo os 7 pontos, retorno com vocês. Pronto, e após os 7 pontos altos, vamos trabalhar para cada ponto seguinte, eu estava fazendo errado. 6 meio pontos altos. Esse primeiro sempre é um pouco mais difícil de fazer. 2, 3, 4, 5 e 6.
vocês vão notar que sobraram 3 pontos livres aqui. Nesses 3 pontos, nós vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto para cada ponto, igual fizemos aqui no início. Vamos finalizar da mesma forma. Esses 3 pontos são exatamente aqueles 3 que fizemos aqui no mesmo lugarzinho, tá? Então, iniciando, vamos lá. 2, 3. E para finalizarmos, vamos entrar aqui nas 2 alças do primeiro meio ponto alto, exatamente onde marcamos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Recapitulando aqui, ó, tudo que fizemos. Iniciamos com 3 aumentos de meio ponto, a seguir fizemos 6 meio pontos altos, após 7 pontos altos. Aí, iniciamos a sequência de 8 aumentos de ponto alto, e após fizemos 7 pontos altos, mais 6 meio pontos e, para finalizar, 3 aumentos de meio ponto alto. E vamos iniciar agora a carreira número 3, a última carreira da nossa sola. Vamos fazer uma corrente e aqui no mesmo lugarzinho onde emendamos a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa emenda dá exatamente acima do primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, já temos o segundo ponto, cuidado com ele, ó, ele sempre fica um pouquinho mais apertadinho junto ao primeiro, tá? Então, cuidado. Essa carreira precisa ser feita com um ponto bem soltinho, se a tensão do seu ponto for bem apertada, tá? Então, precisamos trabalhar pontos baixos em toda a extensão da carreira, em toda essa volta. Um ponto sobre cada ponto seguinte, ó, mas pontos bem folgadinhos, para que quando chegarmos nas curvinhas, a sua sola não emborque assim, tá? Então, precisamos dar elasticidade a essa carreira, folgando um pouco mais os pontinhos. Isso é só caso o seu ponto seja muito apertadinho, tá? Se for muito apertado, ou você usa um fio mais grossinho, ou você pode usar uma agulha maior do que você tem costume, tá? Porque aí, automaticamente, você vai conseguir chegar nos 9 centímetros de sola. Então, aqui nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, tomando esse cuidado que eu falei com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 54 pontos. Quando a gente chegar nesse último pontinho, nós vamos ter esse total. Eu volto com vocês para fazer a emenda para finalizar a nossa carreira. Pronto, já tenho os meus 54 pontos e para finalizar vamos fazer um arremate diferente. Vamos cortar aqui o fio, olha, e vamos puxar direto. Feito isso, agora você vira a sua solinha assim, desse jeito. E aqui a gente tem as 2 alças do primeiro ponto baixo. Vamos entrar nas 2 alcinhas do segundo ponto. Assim, bem assim, pegando por baixo. Agora, vamos trazer o fio para cá, para a parte de trás. Bem ao seu encontro. Agora, a gente vai entrar nos 2 nozinhos, pegando assim de baixo para cima, do último ponto. Vamos sair com a agulha exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer a pontinha da linha para cá e puxar, trazendo o fio direto para baixo. Aí, você já pode virar a sua sola e vai, ó, ajeitar a laçadinha que você acabou de formar. Ela vai substituir aquele ponto que você pulou, o primeiro ponto, tá bom? E aí, a gente não vai ter aqui
aumento de ponto e nem diminuição de ponto na sola, ficando aqui com um total correto, 54 pontos. Agora eu vou entrar aqui, ó, nas duas alças novas que eu acabei de formar, trago o fio para cá, viro, venho um ponto à frente, ó, ou atrás, e puxo o fio para o lado contrário. E assim, finalizamos, ó, o nosso arremate, e não aparenta aqui emenda alguma. Agora, a gente traz esse fio aqui pra cá, trazendo ele por debaixo, assim, ó, das laçadas. Se você for usar a sola única, no caso, esse lado aqui será o avesso. Aí, você arremata a sua linha com agulha de tapeçaria, tendo todo o cuidado de esconder o fio. Agora, caso você for usar sola dupla, eu recomendo que você só dê um nozinho, ó. Trouxe mais para o centro da sola. E agora, vamos dar um nozinho aqui. Como se for trabalhar a sola dupla, você vai colar uma outra sola aqui por cima, então não vai aparecer esse nó. Corta o excesso, deixando sempre uma pontinha de fio para você colar depois, passar uma colinha aqui e ter certeza de que esse nozinho não vai se desfazer. Bem, então, finalizamos a nossa sola, que tem no total 54 pontos. Conferindo as medidas de calcanhar, nós vamos ter aproximadamente 3,5 centímetros. De frente, aproximadamente 5 centímetros. E aqui, de comprimento, aproximadamente 9,5 centímetros. Solinha pronta. Como vocês sabem, para cada pezinho, vamos precisar de 2 solinhas. Em uma delas, você vai fazer um contorno em ponto baixíssimo. A começar, eu gosto de começar pelo calcanhar, tá? Desse jeitinho. Vamos usar as duas laçadinhas, as duas alças da última carreira de ponto baixo. Busca o fio lá embaixo, ó. Deixa o pedacinho de linha grandinho para arremate, ou não precisa deixar tão grande assim, que depois nós vamos dar um nozinho sem precisar arrematar com a agulha. Vem para as duas próximas alcinhas, faz primeiro ponto baixíssimo, e assim por diante, até completar 53 pontos baixíssimos bem soltinhos, ó, para não diminuir o tamanho e o comprimento e a largura da sua sola e não deixá-la emborcadinha. Então, vamos fazer assim, bem folgadinhos, não muito, mas de maneira que não comprometa aí, como eu já falei, tamanho e largura. Quando eu chegar aqui, ó, exatamente neste último pontinho antes de onde sai esse fio, eu volto, porque aqui vai dar exatamente o meu ponto 53. Prontinho. E agora aqui, ó, nós vamos cortar o fio e vamos fazer um acabamento aqui. Como nós temos 54 pontos na sola, nós vamos precisar fazer o nosso último pontinho. Então, eu vou buscar, trazer o fio direto e fazer o mesmo percurso que esse fio aqui fez, ó, que nós fizemos com a agulha para fazer esse penúltimo ponto. Mesmo lugarzinho. E vamos trazer o fio que estava lá embaixo para cima, passando por esse mesmo lugar, ó. Vai sair exatamente aonde a gente já tinha um fio. Aqui a gente vai pegar a perninha de linha que está lá pro lado de fora e vamos passá-la aqui por debaixo das duas alças do primeiro ponto. Assim, ó. Aqui. E vamos fazer o mesmo com o outro fio que está posicionado pro lado de dentro da sola. E assim a gente forma o nosso ponto número 54, ficando com a quantidade de pontos completinha. Agora, esse fio aqui, eu vou continuar trazendo ele aqui para a parte de baixo.
entrar aqui, eu vou sair exatamente onde ele está e trago ele aqui para a parte de baixo. E já pego aqui e faço um nozinho, pra gente não precisar depois arrematar com a agulha. Então, já vamos fazer aqui este acabamento. Cuidado para não deixar a laçadinha repuxada. O outro, vamos fazer o mesmo. Nós vamos entrar um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, saindo do lado do ponto, ó, e vamos puxar esse fio para baixo, para a gente poder arrematar. Do mesmo modo que fizemos com o primeiro. Assim. Vou deixar ele mais aqui na pontinha mesmo, que não tem problema, tá? Só não pode ficar muito aqui na borda. E aqui eu dou o nozinho, firmo, seguro aqui e puxo para firmar esse nó, para deixar ele bem forte. E agora vamos cortar o excesso de fio, finalizando assim esta parte. Agora, de fato, vamos iniciar o corpinho do sapatinho. Com a nossa sola já preparada, nós já vamos começar pela frente. Vamos fazer primeiro toda essa parte aqui. Olha, então vamos começar aqui achando o meio da nossa sola. Achou o meio entre esse e esse outro ponto, eu vou pegar de referência o ponto que está mais aqui à direita, o ponto que está à direita. Então, eu vou pegar a partir desse e vou contar 12 pontos, ó, contando com esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dentro do ponto 12, nós vamos pegar aqui a segunda alcinha dos pontos baixíssimos e nós vamos trabalhar usando só essa alcinha de dentro, tá? Sem querer eu repuxei aqui o ponto. Mas enfim, aqui. Depois eu dou uma ajeitadinha. Vamos prender o fio com uma correntinha apertadinha, iniciar uma sequência de 24 pontos baixos. Ponto sobre ponto, já aproveito para arrematar o fio que está aqui. E assim, eu vou concluir a minha carreirinha e já volto. Prontinho, completei os 24 pontos, agora eu viro o trabalho, sempre com o fio à frente dos pontos, inicio uma nova carreira de 24 pontos, vou trabalhar no total 4 carreiras de 24 pontos baixos em cada uma. Chegou lá no final, vira o trabalho e recomeça uma nova carreira, fazendo apenas ponto sobre ponto, até você ter aqui 4 carreirinhas. Eu já volto. Pronto, já tenho aqui as minhas 4 carreiras e agora a gente vai seguir com a 5ª carreira. Vamos fazer 4 pontos baixos no início. 1, 2, 3 e 4. Após, nós vamos começar a trabalhar diminuições. A diminuição de amigurumi, que pega somente as 2 alcinhas dos 2 próximos pontos, ó, a alcinha da frente, entrando assim, ó, de baixo para cima no meio de cada pontinho. E agora você vai passar esse fio aqui, trazendo ele por dentro dessas 2 alças e ficando aqui com uma alcinha só, inteirando 2 com essa outra que já estava na agulha. E passo o fio ali por dentro, fazendo um ponto baixo normal, tá bom? Então, é só isso. Essa diminuição vai ser a que a gente vai usar até o final do trabalho, tá? Nessa primeira parte aqui, né, do meio. Depois nós vamos fazer outros tipos de diminuições, mas aqui na parte da frente, nós vamos usar nesse meiozinho somente essa diminuição. Se você quiser, pode usar a outra que você tem costume aí, tá bom? Que é aquela normal. Após a diminuição, um ponto baixo, vamos fazer mais uma diminuição dessa. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque você já aprendeu. Qualquer dúvida, volta aí na primeira que eu fiz mais devagar. Após a diminuição, um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 diminuições de ponto baixo. Já tem uma e 2. Um ponto baixo
uma diminuição, um ponto baixo e uma última diminuição aqui. E pra gente finalizar a carreira, 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Agora vamos virar o trabalho, iniciar a carreira 6, vai ser ponto sobre ponto, total de 18 pontos baixos. No final da minha carreira eu volto. Prontinho, agora a gente vira o trabalho, vamos fazer 3 pontos baixos aqui no início da nossa carreira 7. 1, 2, 3. E vamos iniciar diminuição. Vamos fazer uma diminuição, um ponto baixo, e agora na sequência vamos fazer 3 diminuições, uma seguida da outra. Então vamos lá para a primeira, uma, duas, vamos fazer a última. 2 e 3. Gente, repara que os vizinhos estão meio agitadinhos, até a bebezinha. Um ponto baixo, então eu fiz a sequência de 3 diminuições, um ponto baixo, e vamos fazer mais uma diminuição após o ponto baixo. Opa, passei direto. Ó, um ponto baixo e 3 diminuições. Opa, perdão, gente, 3 pontos baixos. Prontinha a nossa carreira 7. Vamos virar o trabalho e voltar aqui, ponto sobre ponto, total de 13 pontos baixos na nossa carreira 8. Eu já volto. Pronto. Agora vamos virar o trabalho e iniciar a carreira número 9, fazendo um ponto baixo sozinho. E agora a gente vai fazer uma sequência de 4 diminuições com intervalo de um ponto baixo entre elas. Ó, iniciarei aqui com vocês, vocês vão entender. Vou fazer toda essa carreira com vocês para não ter erro. Então, vamos fazer após o primeiro ponto uma diminuição, na sequência um ponto baixo sozinho. Uma diminuição. Um ponto baixo sozinho. Já temos 2 diminuições. Uma diminuição, um ponto baixo. E agora vamos fazer a nossa última diminuição. Uma diminuição e um ponto baixo sozinho aqui, ó. Vai dar exatamente no nosso último espacinho restante. Finalizamos a nossa carreira 9 e agora vamos virar o trabalho e voltar aqui, ponto sobre ponto na carreira 10, total de 10 pontos baixos. No final da carreira, eu volto com vocês. Gente, perdão, eu coloquei 10 pontos baixos, mas são 9, na verdade, tá? Eu errei ali na hora de anotar. Foi uma falta de atenção minha. Então, na carreira 10, ficamos com um total de 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma corrente apertadinha e vamos fazer uma costura. Você pode fazer com agulha de tapeçaria ou com a de crochê mesmo, como eu vou fazer aqui. Vira sua peça assim pelo avesso. E aí, você vai juntar uma partezinha com a outra assim. Primeiro, a gente vai costurar usando essas alcinhas aqui, ó, de dentro dos pontos, tá? Essas que ficam uma pertinho, juntinha com a outra aqui, quando a gente dobra. Então, a gente vai entrar aqui, ó, já no primeiro ponto, pegando essa alcinha de trás, e aqui nessa outra parte vai ser a alcinha, a primeira alcinha, né? A alcinha da frente, é o contrário. Mas ambas são essas alças que ficam aqui, uma encostadinha na outra. E fez isso, agora você pega a laçadinha da sua agulha e passa aqui por dentro.
e regula essa alcinha, faz uma corrente apertadinha. E agora você já vem para os próximos pontos, ó, entra pegando de um lado e de outro. E faz um ponto baixíssimo. Novamente, de um lado e de outro, faz um ponto baixíssimo. E aqui, ó, nós temos 3 pontos restantes. Se você conseguir pegar cada alcinha aqui, vai ser bom, mas eu vou fazer assim, ó, para facilitar. Pega a alcinha de um lado e de outro, vai sobrar só um pontinho aqui sem pegar na alcinha, mas não vai interferir em nada não. Eu já fiz pegando nas 3 alcinhas, também dá um resultado bom. E assim também. Fiz aqui o último ponto baixíssimo. Uma correntinha apertadinha. E agora vamos cortar o fio. E já arremata o fio para não ficar aqui depois dando trabalho, né? Bem assim, nós vamos arrematar. Eu vou arrematar aqui por dentro dessa carreirinha mesmo. Vai com o fio, puxa bem para poder abaixar esse nozinho aqui. Virou, sai aqui, entra um pouquinho à frente para não desfazer o meu trabalho. Faço pelo menos a metade do percurso. Se quiser voltar mais pouco, você pode, mas para mim aqui já está ótimo. Corto o excesso. E aqui a gente tem arrematado a nossa emenda. E ficou assim por enquanto. Bem, agora a gente vai vir aqui pela lateral e vamos considerar, ó, essas valinhas e a carreirinha de pontilhadinhos, tá? Pra gente contar, pular 3, ó, carreira na valinha, pontilhadinho, 2, e carreira de valinha 3. Aqui na próxima carreira de pontilhadinhos, você vai entrar aqui bem na pontinha ali, no buraquinho da pontinha, e vai prender o fio. Pode fazer uma corrente bem apertadinha. E aqui, você vai vir já aqui para a próxima valinha e fazer um ponto baixo. Aqui a gente fez uma diminuição, tá? Agora a gente vai fazer um intervalo, respeitando esses intervalinhos, né? De pontilhadinhos, valinha, pontilhadinhos, valinha. Vamos distribuir um total de 11 pontos baixos. Até a gente chegar aqui do outro lado, ó, faltar 2 carreirinhas, né, ou valinha, para completar aqui também deixando 3 espacinhos. No caso, você pode vir aqui para facilitar, ó, e marcar até onde que você vai deixar aqui sobrando. No caso, valinha, carreira de pontilhadinhos e valinha. Então, você vai marcar nessa valinha aqui. Então, a gente vai trabalhar a nossa carreira. Deixa eu só marcar. Até aqui, ó, essa carreira de pontilhadinhos, tá? Vai dar na mesma direção aqui, ó, a mesma coisa aqui do outro lado onde nós iniciamos, tá? Pronto, vamos arrematar já esse fio. Então, aqui, vamos fazer 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto 6 vai dar exatamente naquela emenda, tá? 6. Ponto 7, carreira de pontilhadinhos, ó. Vamos dar um jeitinho de fazer aqui. 7. Ponto 8 na valinha. 8. E aqui já dá pra gente identificar, ó. 9. 10 e 11. 11. E agora a gente tem aqui, ó, uma carreira na valinha e a outra no pontilhadinho. Então, aqui na valinha, vamos pegar buscar o fio e deixar na agulha. E na carreira de pontilhadinhos, buscou o fio, deixou na agulha e fiquei com 3 alcinhas, ó. Lembrando que a partir daqui a gente não pode trabalhar, tem que deixar sobrando. Então, deu exatamente onde a gente precisava aqui. Vamos fazer a diminuição, completando ela, passando o fio por dentro das 3 alças. E assim, nós ficamos com um total de 13 pontos, contando com as diminuições. Prontinho.
Vou até retirar a marcação, vamos virar o trabalho. Se quiser, você pode puxar um pouquinho o fio que você veio arrematando e cortar aqui o excesso, para não ficar aqui atrapalhando a gente. Virou o trabalho, fio à frente do ponto, nós vamos fazer mais uma diminuição. Vamos pular esse primeiro ponto, que é o ponto de diminuição da carreira anterior, e entrar no próximo, já fazendo um ponto baixo. Temos uma diminuição. Após a diminuição, nós vamos trabalhar 9 pontos baixos. Já volto, vai sobrar 2 pontos aqui no final do nosso trabalho. Pronto, e aqui nos 2 últimos pontos, nós vamos fazer aquela diminuição, ó. Pronto, ficamos aqui com um total de 11 pontos, contando com as diminuições. Viramos o trabalho e vamos fazer novamente uma diminuição. A de início de carreira é aquela que eu gosto de fazer, que pula o primeiro ponto, já vem para o próximo ponto, né, e faz um ponto baixo. Temos uma diminuição. Após a diminuição, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos. Essa é a nossa carreira 3. Como já estou finalizando, ó. 7. Após, vamos trabalhar nos 2 últimos pontos a diminuição de fim de carreira. Pronto. Viramos o trabalho, pulo o primeiro ponto, vem para o próximo ponto. Essa é a nossa carreira número 4. Após a diminuição, fiz um ponto baixo direto no segundo ponto, né? Pulei o primeiro, e no segundo eu já fiz um ponto baixo. E após a diminuição, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Sobram 2 pontos no final da carreira, onde vamos fazer a nossa diminuição. Finalizamos a nossa carreira 4, iniciaremos a carreira 5. Pulo o primeiro ponto, vem para o próximo, um ponto baixo. Após, vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição no final da carreira. Virou o trabalho. Essa aqui foi a nossa carreira número 5. Carreira número 6, nós vamos fazer... Perdão, gente. Vamos pular o primeiro ponto, vir aqui para o segundo ponto, fazer um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo ponto e uma diminuição usando os 2 últimos pontos da carreira. Ficamos com 3 pontos contando com as diminuições. Essa foi a nossa carreira número 6. Viramos o trabalho e na carreira 7 vamos apenas repetir os 3 pontos baixos. Os 3 pontos da carreira anterior. 3 pontos baixos. Carreira 8. Novamente, repetimos os 3 pontos baixos. E assim, finalizamos essa parte. Uma corrente, corto o fio. Ficou assim por enquanto. Bem, agora nós vamos fazer essa carreirinha aqui da pontinha de contorno, tá? É um acabamento. Então, a gente vai entrar aqui, ó, no próximo ponto livre, pegando também lá na alça de trás do ponto. Vamos prender o fio, jogando a perninha de linha por cima. Se quiser, pode fazer assim, ó, fazer uma correntinha bem apertadinha e iniciar a carreira. Eu geralmente não faço a correntinha, só jogo a perninha de linha assim para fazer um nozinho, regula a laçadinha e inicia a carreira. Nós vamos trabalhar pontos baixos intercalando aqui, ó, entre esses espaços, tá? Nós vamos fazer exatamente nesses espacinhos da beiradinha, até chegar aqui, ó, nessa valinha. Aí, aqui nesse último ponto, ou melhor, nesse primeiro ponto da última carreira, da frente dessa partezinha aqui, né? Nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos. Aí, depois um ponto baixo e aqui também 3 pontos baixos juntos. Pra gente ter aqui, ó, uma quina, né? Pra ficar bonitinho, bem boleadinho.
Então, a gente vai pondo ponto aqui aonde der. Então, eu vou vir primeiro nessa valinha, lá no finalzinho da carreira. Faço um ponto baixo. E aí, só vou intercalando, ó. Aqui no finalzinho do pontilhadinho, valinha. Aqui. Já estou arrematando esse fio. Aí, aqui a gente já faz aqui. E vamos subindo, ó. Aonde der, vamos encaixar um ponto baixo. Cuidado para não fazer muitos pontos, tá? Ficar com excesso de ponta aí. Vou deixar esse fio para cá, que eu já arrematei ele. E vou dar continuidade aqui à minha carreira, ó. Chegamos aqui, ó, naquela valinha da última carreira. E aí, nesse primeiro ponto, onde está o nozinho, faço 3 pontos baixos. 2 e 3. Deixa eu puxar o fio aqui que ele tem uma emboladinha. E aí, após o aumento de 3 pontos, vamos fazer um ponto baixo sozinho. Já vamos arrematar esse fio. Um ponto baixo sozinho e aqui nessa outra ponta, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora vamos descer aqui, fazendo ponto aonde a gente conseguir aqui. Onde tem esses espaços assim, você pode pegar no meio, ó, desses 2 fios que estão aqui, para fazer o ponto, para não ficar com esse buraco ainda mais alargado, tá? Então, a gente faz assim. Só para não ficar feio esse acabamento, tá, gente? Ó, aqui na carreira de pontilhadinhos, tá vendo como alarga mais? Você pode pegar no meio do ponto. Aqui na carreirinha da valinha. Pontilhadinhos bem lá na beiradinha. E aqui a gente já tem a emenda, né? Que já tem uma valinha aqui naturalmente. Aqui, ó. Nessa direção eu faço um ponto. E aqui vamos descendo nessa lateral aqui. E na última carreira, ó, entrei lá, busquei o fio, não fecho o ponto baixo. Eu venho aqui, ó, já pegando na alcinha do ponto lá da base, busco o fio e passo por dentro dessas 3 alças, tá? Incluindo aqui, né? No caso são 3, incluindo essa. Uma corrente apertadinha e corto o fio. Pronto, esse fio que você pode trazer na mesma direção aqui, ó. Vou entrar aqui. Opa, aqui que é melhor. Na mesma direção de onde você cortou o fio, traz ele para baixo e aí dá um nozinho. Para evitar de ficar depois arrematando com a agulha, né, gente? Ó, aperta, corta o excesso. Vou cortar também o excesso desses fios que eu já arrematei. Puxa um pouquinho, ajeita assim e corta aqui. Eu já volto. Bem, agora nós vamos fazer a carreirinha de pontilhadinhos que faz o contorno em toda essa parte. Eu vou usar a mesma cor de fio, o mesmo que eu usei para a sola, tá, gente? Vocês podem colocar outra cor ou fazer com o fio mais fino. Fica aí a seu critério. Bem, prendi aqui, puxei já, trouxe uma laçadinha para cá, entrei lá dentro das 2 alças do primeiro ponto. Agora eu vou para o próximo e vamos fazendo, ó, repetindo mesmo. Como se estivesse fazendo aquele primeiro contorno que nós fizemos ao redor, né, da sola, antes de iniciar o nosso trabalho aqui da parte da frente. Olha, assim a gente vai fazendo, completando a minha carreira, eu volto com vocês. E para finalizar a carreira, entrei aqui nas 2 alcinhas do último ponto. E aí, podemos cortar o fio. Não precisa cortar um pedaço grande, porque nós vamos trazer o fio aqui para a parte de baixo, ó.
na mesma direção, vamos pelo avesso da sola, aqui na mesma direção aonde você cortou o fio, ó. Se falar bem pertinho, busca o fio aqui para baixo. E aí você faz um nozinho, usando a alcinha de algum pontinho aqui. Segura aqui, puxa, corta o excesso. Deixa sempre um pedacinho de linha assim, ó, grandinho, para você poder passar uma colinha depois e confirmar esse arremate, né, esse nó. Aqui é a mesma coisa, ó. Traz o fio lá para baixo e faz um nozinho. Feito isso, vamos cortar aqui o excesso. Então, você quase não arremata nada com a agulha aqui, tá, gente? Nessa parte. Bem, agora, a gente vai pegar, ó. Vir aqui, nos guiando por essa parte, tá vendo? Que divide essa região aqui, daqui dessa de cima. Aqui. Vamos pular essa primeira carreira de pontilhadinhos que a gente vê aqui. E entrar aqui nessa segunda carreira de pontilhadinhos. Para pegar mais ao meio, eu vou usar 2 pontos. Porque se eu pegar um só, vai ficar mais para cá. E se eu pegar esse outro, vai ficar mais para lá. Então, eu vou usar 2. Ó, entrei lá no mesmo buraquinho, onde a gente tem essa segunda carreira de pontilhadinhos, considerando a partir daqui dessa valetinha, tá? Ó, pulamos a primeira carreira de pontilhadinhos e entramos aqui nessa segunda. Eu vou pegar aqui, ó, mesma cor de fio, né, que eu venho trabalhando, o mesmo fio que eu trabalhei. Puxei aqui e jogo essa peninha de linha maior por cima. Aqui, ó, você já deixa um pedacinho de linha grandinho para arremate. Tem que arrematar com agulha de tapeçaria depois. E passa o fio por dentro aqui da alcinha que formou na agulha. Vou entrar aqui pegando essa alça que está aqui, ó. Busco o fio. Passo por essa alça, formou 2 alcinhas na agulha. Aí eu vou passar o fio por dentro dessas 2 alças. Aqui eu fiz tipo um ponto baixo, tá? Então, já tem um. Contando após, né, você traga o fio, tá, gente? Novamente, ó, entro lá na alcinha, no meio da alcinha da lateral, busco o fio, passo por dentro dessa alça e faço o ponto baixo. Repetir. Mesmo lugar de onde está esse fio, ó, nesse mesmo lugar você insere sua agulha. Já tem 2, agora 3, vamos fazer um último pontinho aqui. 4. Agora, a gente vai cortar o fio, mas antes você pode, ó, achar o meio aqui. Você vai esticar aqui, vai vir aqui, ó, nessa última carreirinha, onde temos os pontilhadinhos também. Achou aqui mais ou menos o meio, que vai ser aqui naquele ponto 3, ó. Vamos pegar aqui. Naquele ponto 3, não, na carreira de 3 pontos, tá, gente? Perdão. Buscou o fio. Passou aqui por dentro da alcinha que estava na agulha. E aí, agora é só cortar o fio, deixando bem grandinho. Eu vou passar o fio lá para a parte de trás, que eu já vou arrematar. Ó, pelo mesmo buraquinho. Olha, agora a gente só vai arrematar esse e esse outro fio. Gente, o arremate é aquele mesmo que eu já mostrei para vocês. Tanto que eu vou fazer um pouquinho até mais rápido. Vou aproveitar e vou arrematar aqui nessa carreira de acabamento mesmo. Essa carreira da borda. Ó. Pra lá. E agora eu volto fazendo metade do percurso. Pronto. Esse aqui já está arrematado. E agora eu vou arrematar esse outro. Que eu vou levá-lo lá para a parte de dentro, de trás, né? Pelo avesso. Aqui do nosso sapatinho, né? Ó, vou levar o fio lá para dentro. Eu vou pegar um buraquinho à frente, porque se eu entrar aqui vai ser a mesma coisa que nada, né? Pode até desfazer aqui esse meu trabalho. Puxei, entrei com ele lá pra dentro.
E agora, vamos arrematar. Aqui dá para arrematar nessa carreirinha reta. Vamos dar um jeitinho. Fazer um acabamento bem feitinho para não aparecer lá do outro lado. E assim, podemos cortar o excesso de fio. Finalizamos a frente. Agora, nós vamos iniciar essa partezinha aqui de trás, tá? Que é bem facinho de fazer também. Bem, agora a gente vem pelo nosso lado esquerdo da peça, lado direito, lado esquerdo e lado direito. Então, pelo lado esquerdo, vamos pular aqui 5 pontos, contando aqui a partir do primeiro ponto livre, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. No ponto 6, vamos entrar aqui e vamos prender o fio. Bem, então, vamos prender aqui o fio com uma corrente bem apertadinha. E no mesmo lugar onde prendemos o fio, vamos fazer nosso primeiro ponto baixo. Ó, e vamos dar sequência a um total 18 pontos baixos. Vai ser daquela forma, trabalhando na segunda alça dos pontos baixíssimos. Já tem 1, 2, 3 e assim por diante, até completar 18. E tem que sobrar aqui do outro lado 5 pontos livres também, tá? Eu já volto. Pronto, e aqui, ó, também me sobram 5 pontos livres. Agora, a gente vai fazer igual na frente, vamos voltar somente ponto sobre ponto. Toda a carreira, já temos uma, essa segunda, e vamos trabalhar carreiras de ida e volta, no total 18 pontos por carreira, até a carreira número 4. Eu já volto com vocês. Pronto, finalizei a carreirinha 4. E agora a gente vira o trabalho, vamos iniciar a nossa carreira número 5, fazendo aqui uma diminuição, pulando o primeiro ponto, entra no segundo, uma diminuição. Após a diminuição, nós vamos trabalhar um total de 14 pontos baixos. Já volto. Pronto, e no final da carreira, sobram 2 pontos, onde nós vamos fazer aquela diminuição de fim de carreira. Prontinho, vamos virar o trabalho. Na carreira número 5, nós ficamos com um total de 16 pontos baixos. Na carreira número 6, nós vamos repetir ponto sobre ponto, no total 16 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto com vocês. Prontinho, finalizada a carreira 6, vamos iniciar a carreira 7 também com uma diminuição, pula o primeiro ponto, entra no segundo ponto, faz um ponto baixo, temos uma diminuição. Após, nós vamos trabalhar 12 pontos baixos, sobrando 2 pontos no final. Eu já volto. Prontinho, e aqui no final, usando os 2 últimos pontos, vamos fazer a nossa diminuição. Feita a diminuição, vamos virar o trabalho. Ficamos com um total de 14 pontos aqui na nossa carreira número 7. Iniciando a carreira 8, vamos repetir os nossos 14 pontos, ponto sobre ponto. Já volto. Prontinho, vou virar o trabalho. E agora nós vamos iniciar a nossa carreira número 9, com uma diminuição logo aqui no início. Após a diminuição, lembrando que a diminuição de início de carreira, a gente pula o primeiro ponto e faz um ponto baixo no segundo ponto. Após a diminuição, vamos trabalhar 10 pontos baixos. Eu já volto. Pronto! E agora, nos 2 últimos pontos, nós vamos realizar uma diminuição de ponto baixo. Pronto, finalizamos a nossa carreira número 9. Viramos o trabalho e na carreira 10 nós vamos fazer também uma diminuição. Ficamos com um total, contando com as diminuições, de 12 pontos na carreira 9, tá? Esticou um pouquinho o fio sempre para iniciar uma diminuição
aqui na nossa carreira 10. Pulo o primeiro ponto, vem para o próximo ponto, faz um ponto baixo, após a diminuição, 8 pontos baixos. Já volto. E aqui, ó, nos dois últimos pontos também vamos fazer uma diminuição de ponto baixo. Pronto, feita a diminuição, nós finalizamos então a nossa carreira 10. Ficamos com um total de 10 pontos. Viramos o trabalho, vamos pular o primeiro ponto, no segundo ponto, vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, tá? Que é equivalente a uma diminuição. Após a diminuição, vamos trabalhar 6 pontos. E aqui nos dois últimos pontos, nós vamos fazer uma diminuição de ponto baixo também. Aqui na nossa carreira número 11, nós ficamos com um total de 8 pontos baixos, tá? 8 pontos no total, contando com as diminuições. Como é uma diminuição em ponto baixo, eu conto como um ponto baixo, tá, gente? Então, ficamos com um total de 8. Vamos fazer no final da carreira uma corrente apertadinha e podemos cortar o fio. Agora, nós vamos fazer a tirinha. Se você estiver fazendo o pé esquerdo, você vai fazer igual eu vou fazer aqui. E para o pé direito também vai seguir a mesma orientação, só vai mudar o lado que você vai prender o cordãozinho de correntes que vai servir de base para a gente fazer um contorno depois e formar essa correinha maior aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos pular aqui 7 valinhas, tanto essa aqui, né, que fica só os furinhos, quanto essa aqui, onde estão os pontilhadinhos, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui na 7, nós vamos pular essa última, né, na 7, e na 8, quer dizer, eu vou prender o fio, tá? Então, pulamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreirinhas, ou 7 valinhas, tanto considerando tantas de pontilhadinho como as que só tem o furinho, tá? Contando só as valinhas, ó, nós vamos pular 1, 2, 3, 4 valinhas. Tanto aqui para esse serve tanto para esse lado quanto para esse, tá? No caso, eu vou fazer o pé direito, tá? E o pé esquerdo já tá pronto. Eu acho que eu confundi na hora que eu falei com vocês, não foi? Mas então, eu já tenho o meu pé esquerdo pronto, então eu vou fazer o direito aqui que eu vou prender o fio desse lado. E aqui, se você estiver fazendo o pé esquerdo, você vai prender o fio aqui na 8ª valinha, igual aqui, no caso vai dar aqui, ó, desse lado aqui, tá bom? Do mesmo jeitinho. Bem, aí a gente vai prender o fio, como eu falei, né? E vamos jogar a perninha de linha menor por cima, formando tipo um nozinho aqui atrás, né? Segura, regula a laçadinha da agulha e vamos tecer aqui 23 correntes, contando já com essa primeira. 1, 2, 3, 4, e assim até formar 23 correntes. A nossa corrente 23, a gente aperta, ela se transforma em nozinho. Na verdade, ficamos com 22 correntes. Vamos cortar o fio. Como eu já expliquei, para o outro pezinho, eu prendi aqui desse lado, né? Para fazer o pezinho esquerdo. E para o direito, no caso, a fivelinha vai ser abotoada aqui desse lado, ó. Eu fiz aqui neste lado. Bem, agora nós vamos fazer a carreira de contorno, que já vai me dar aqui, né, a correinha pronta também. Bem, agora a gente vai prender o fio pegando um ponto à frente aqui na base. Aqui, ó, desse jeito. Para todos os pezinhos, tanto para o pezinho direito quanto esquerdo, vamos iniciar aqui desse lado. Prendi, pode fazer uma corrente ou não, fica aí a seu critério. E já vem aqui, ó, trabalhando sempre nessas
beiradinhos, tá? Ó, intercalando. Do mesmo jeito que fizemos ali na parte da frente. Vamos sempre pela beiradinha. Se você estiver fazendo o pé esquerdo, quando chegar na parte aqui da tirinha, né, do cordãozinho de correntes, eu vou explicar para vocês como você vai fazer. No caso, eu vou simular como se eu estivesse fazendo o pé direito aqui, o pé esquerdo, tá? Então, eu vou subindo aqui, pegando aqui no finalzinho das carreiras, ó. Dessa onde tem aqui, nessa valinha, aqui no finalzinho do pontilhadinho. E assim, por diante. Ó, no caso, para quem estiver fazendo o pé esquerdo, agora, ó, aqui você vai ter o cordãozinho de corrente. Então, você vai seguir para primeira corrente fazendo ponto baixo. No caso, vão dar 22 pontos baixos aí para você. Como eu estou fazendo o pé esquerdo, então eu sigo aqui, ó, no mesmo ritmo. Ó, aqui eu já estou chegando na carreira de cima, que é só ponto sobre ponto. Até chegar aqui, ó, no finalzinho. E agora a gente vai começar a esconder esse fio. Aqui. Eu vou fazer um bem aqui, ó, para não ficar com um espaçamento muito grande. E já vamos... E aqui, bem na base aqui, ó, do cordãozinho de corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Pra não ficar assim com um buraco aqui, né, com espaço muito grande. Eu vou pegar esse fio que eu vim escondendo, vou puxar ele um pouquinho para ajustar um nozinho aqui. Já posso deixar esse fio pra cá. E aqui, como é o pé direito, nessa primeira parte descendo aqui, ó, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Para você que está fazendo o pé esquerdo, no cordãozinho embaixo, você vai fazer pontos baixos, na parte de baixo. Aí, quando chegar lá no finalzinho do cordãozinho, você vai fazer o mesmo que eu vou fazer aqui, tá? Espera só um pouquinho. Vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo para cada corrente. Se entrei dentro da primeira, já fiz o ponto baixíssimo na segunda, ó, até chegar lá na última corrente. Eu já volto. Olhem, cheguei aqui no último ponto, fiz um ponto baixíssimo dentro dele, e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Para você que está fazendo o pé esquerdo, no caso você chegou nesse último ponto com um ponto baixo aqui dentro dele. Você vai fazer mais 2 pontos baixos e nesse mesmo lugar vai... Se você achar que vai ficar ruim, não faz, tá? Um ponto baixíssimo para você dar sequência a pontos baixíssimos na carreira todinha, tá? Nessa outra, na parte do outro lado, você vai trabalhar pontos baixíssimos. No caso aqui, é o inverso do que eu estou fazendo aqui. Na parte de cima, a gente trabalha pontos baixíssimos e na parte de baixo, vamos fazer agora os pontos baixos, que você aí já fez. No caso... Terminou a carreira de pontos baixos, virou, né, fazendo 3 pontos baixos na última corrente, e aí você vai trabalhar pontos baixíssimos usando as alcinhas que sobraram aí das correntes, ó, tá vendo? Essas alças. Aqui pra mim, como eu estou fazendo o inverso, eu vou trabalhar pontos baixos a partir do próximo ponto livre, ó. Pra ficar igualzinha, tá, gente? Ó, em cada alcinha, já escondendo esse fio, eu trabalho um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar até chegar no finalzinho do cordãozinho de correntes. Eu já volto. E você aí vai trabalhar pontos baixíssimos até o finalzinho do cordãozinho de correntes. Aí depois você vai voltar a trabalhar pontos baixos na pontinha aí, fazendo esse acabamento, ó. No caso, você vai fazer pontos baixos, depois vai descer em pontos baixos. E só no último ponto que eu vou voltar para fazer aqui, você vai fazer do mesmo jeito que eu fizer, tá? Eu já volto.
Bem, aqui eu fiz o último ponto e agora só vou vir, ó, pra lateral dando sequência à carreira de acabamento em ponto baixo. Desse jeito, tá? Até chegar aqui no finalzinho da carreira. Pra você aí Você vai estar descendo direto, né, aqui, ponto baixo. Mas o final da carreira vai ser igual. Não, no último ponto, ó, pra fazer o último ponto, entrou, deixou o fio na agulha, só que você não vai fechar o ponto ainda. Você vai entrar aqui, ó, pegando uma alcinha do próximo ponto, aí vai buscar esse fio e passar por dentro de todas as alças e fazer um ponto baixo para finalizar. Corta o fio. Essa pontinha de linha você vai trazer aqui para baixo, ó, daquele mesmo jeitinho que eu já ensinei para vocês, e vai dar um nozinho. Prontinho, eu vou cortar os excessos de fio aqui que eu já vinha arrematando, ó, e vou voltar com vocês. Bem, assim ficou, ó, por enquanto essa parte. Lembrando que aqui, ó, a gente trabalhou na parte de cima pontos baixíssimos e na parte de baixo da tirinha pontos baixos. Ou você vai fazer só o inverso aqui no outro lado, tá? Primeiro você trabalha pontos baixos, depois pontos baixíssimos. E é para ficar igual, né, gente? E é isso aí. Agora a gente vai fazer a carreira de pontilhadinhos, iniciando aqui no lado direito pelo avesso. Vamos pegar aqui nas duas alcinhas dos pontos da carreira de acabamento e vamos circular todo o sapatinho, fazendo pontos baixíssimos. Já entrei no próximo ponto, faço meu primeiro ponto baixíssimo, entro no segundo ponto e assim vamos seguir até chegar no final da carreira. Mas aqui na parte da tirinha eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Olha como eu já estou chegando na carreira de ponto baixo, que é essa aqui da parte de baixo da tira, a gente trabalha normal, ó. Continua do mesmo jeitinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, depois que eu fizer aqui o contorno nos pontos baixos, para iniciar aqui na carreira de ponto baixíssimo, eu volto para mostrar para vocês. Olha, e aqui na carreira de pontos baixíssimos, você vai entrar pegando, ó, de maneira que consiga pegar essas duas alças que fica assim, ó, mais abaixadinha, né? Então, você vai olhando com cuidado, ó, para você conseguir pegar essas duas alcinhas. Essa parte é um pouco mais demorada por conta disso, mas depois que você pegar o jeito, você vai errar mais rápido. Bem, eu vou fazer isso. Chegando aqui, ó, vou dar continuidade lá na pontinha da carreira de ponto baixo até chegar aqui. Eu vou voltar aqui com vocês, tá? E olha aqui como vai ficando. Já volto. Cheguei aqui no fim da carreira, fiz o último pontinho e aí busco o fio. Agora, nós vamos fazer o mesmo aqui para esses fios que a gente fez lá na parte da frente. Levá-los aqui para trás e dar o nozinho, tá? Todos esses dois. Levar aqui para a parte de baixo, tá? Da sola. Bem, agora pra gente pregar a fivela, a gente vai se basear pela mesma carreirinha, ó. Naquela... Deixa eu ver. Aqui, mais ou menos, ó. Na mesma marcação que a gente fez para poder fazer ali, prender a correntinha da alcinha, a gente vai aqui, tá prendendo o fio. Vamos deixar de margem dessa carreirinha aqui, ó, pra cá, tá? Vai dar mais ou menos meio centímetros e um pouquinho. E vamos pegar a fivelinha. Se você estiver usando velcro, aí você vai só colar o velcro aí, tá bom? Vai colar um pedacinho de velcro aqui. E aqui na tira vai ser um pedaço de velcro maior, tá, gente? Você não tem costume de trabalhar com velcro. Mas, enfim. Aqui, ó, na nossa fivelinha, a gente vai posicionar o ponteirinho certinho desse jeito. Ele tem que ficar apontado pra frente.
Aí você vai colocar ele aqui, lembrando de deixar a margem ali. E aí, é só começar a prender a sua fivela. Eu começo aqui pelo cantinho aqui, ó. Pode ser pelo meio também. Aqui no meu eu vou começar pelo meio, porque a linha ficou bem posicionada ali na marcação. Você vai prender ela assim, um pouquinho inclinada, tá? Pra cima. Eu faço aqui no máximo 3 costurinhas, ó, saindo bem do ladinho, uma da outra. Já vou ajeitar ela ali, ó. 3 costurinhas. E aí, eu ajeito o pininho, né? Puxo assim, pra ele ficar bem no centro. E vou costurar agora do outro lado do pininho. Cuidado para não passar aí pro outro lado, hein? Lado que você já costurou. Saindo do lado, vou fazer mais 3, dar 3 voltinhas aqui também, ó. Pra ficar igual. Pronto. E agora é só arrematar. E tá presa aqui a nossa fivelinha. Arrematei. Vou dar 3, porque ficou bem larguinho o espaço. Agora eu vou cortar o excesso aqui. E eu já posso passar a minha tirinha aqui, ó. Eu uso o auxílio da agulha, pego bem aqui no mesmo buraquinho onde eu trabalhei o ponto baixo, para não desfiar também, né, gente? Na parte mais firme. Passei aqui. Agora eu vou pôr aqui a fivela, oxi, meu Deus. Vou colocar a minha palmilha só para me colocar o molde aqui e não afundar, tá? Para dar mais firmeza, para eu colar a minha solinha de baixo. Ó, vou colocar ele aqui, pra vocês verem. Ó, eu vou puxar aqui, ajeitando, né, já, vai ficar bem direitinho. E vou abotoar aqui a fivelinha. Gente, repara não, meus filhos estão em casa, tá? É férias. Tá acabando as férias, acho que eu vou sentir falta depois. Mas, enfim, eles estão em casa, então vocês vão ouvir os barulhinhos do João batendo na garrafinha dele, do Miguel dando uns gritinhos de vez em quando. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Olha, já ajeitei o sapatinho, ajeita a solinha para que ela fique bem certinha, para que na hora de colar não fique torto. Bem, então aqui eu já vou fazer a colagem da outra sola. Vou pegar aqui a minha colinha e vou passar tanto nessa quanto na outra solinha. Ou se você quiser, você pode caprichar na cola só em uma solinha e depois colocar a outra por cima, que aí já vai dar o mesmo efeito. A cola, ela é passada daqui dessa região, aqui desses pontilhadinhos pra dentro, ó, tá vendo? Nesses pontilhadinhos pra cá pra dentro. Não ultrapasse, porque senão depois você não vai conseguir unir aqui com a agulha de crochê. Então, vamos passar a cola em toda a nossa sola. E eu vou voltar aqui quando eu já tiver concluído essa etapa, porque esse bico acho que tá entupido. Vou dar uma olhadinha. Tá saindo só um pouquinho. Olha, então eu acabei passando só em uma mesmo, só que eu passei bem caprichadinho. Vai posicionar a sua sola de maneira que essas duas alcinhas fiquem rente ou na mesma direção das duas alcinhas da sola onde a gente trabalhou ali o corpinho do sapatinho. Ó, então a gente vai posicionar bem uma rente a outra aqui para não ficar torto. E aí vamos acertando primeiro a lateral, deixando aqui, ó, bem certinho para ficar bonitinho depois que a gente fizer o acabamento. Ó, vamos posicionando todas as laterais, cuidando para que essa parte fique bem retinha, bem certinha, tá? Bem desenhadinha. Ó, você pode ir ajeitando depois. Vamos aqui cuidar primeiro da lateral da borda, né? Assim, ficou certinho, aí você vem ajeitando o meio da sola. Puxou aqui, ajeitou. Ó,
Vamos ajeitando para os pontinhos também não ficarem abertos demais. Vamos cuidando aí, porque isso tudo conta com um bom acabamento. Bem, já estou com o sapatinho posicionado para a gente começar a fazer a união dessas solas. Vamos deixar essa alcinha aqui que sobrou dos pontos baixíssimos livre, tá? Vamos usar essa alcinha aqui da solinha. Pegar uma da alça da sola de cima e duas da sola de baixo, assim. Então, você sempre vai ignorar essa primeira alça aqui e vai pegar a de baixo. Pegou uma de cima e duas da sola de baixo. Trouxe o fio e agora segura aqui para o fio não escapar, tá? Já vem pro próximo ponto. Uma alça de cima e duas de baixo. Vamos fazer pontos baixíssimos. Ó, e assim a gente vai contornar todo o sapatinho. Quando eu chegar na direção de onde eu tenho esse fio, para fazer o último pontinho, eu vou voltar com vocês. Vai ficando assim, tá? Eu já volto. Olhem, eu já cheguei aqui no final da carreira, exatamente um ponto antes de onde está esse fio. Para finalizar, nós vamos entrar exatamente onde está esse fio aqui, tá? De baixo. Ó, fazendo o mesmo percurso que ele fez. E aí, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vamos cortar aqui o fio, deixando um pedacinho de linha grandinho para remate. E aí, agora a gente entra um pontinho à frente, saindo do ladinho do ponto baixíssimo, tá? Aqui vai ficar entre essa laçadinha de trás e aqui é onde a gente precisa sair. E traz o fio aqui para baixo. Aí, você pode arrematar esse fio, esses dois fios, um para cá e outro para cá. Mas eu vou deixar para arrematar depois, tá, gente? Que eu já vou mostrar aqui a última etapa desse acabamento. Nós vamos entrar exatamente aqui, vou entrar um pouquinho à frente de onde eu tenho esses fios para não embolar aqui na explicação. Nós vamos entrar exatamente nesses furinhos, ó, onde a gente tem aqui, tipo, esses pontilhadinhos. Então, entrou nesses furinhos e saiu aqui, lá naquele meiozinho, entre essa laçadinha aqui e aqui bem do ladinho do ponto baixíssimo, ó, aqui. E vamos trabalhar mais uma carreira de pontos baixíssimos. Eu estou gostando bastante de fazer esse acabamento, que deixa essa parte aqui mais firminha. Eu gosto bastante. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Que não é obrigatório. Vem pro próximo buraquinho saindo lá, onde eu já mostrei pra vocês. Bem do lado do ponto baixíssimo. E entre o ponto baixíssimo e essa laçadinha aqui, que tá encostadinha lá no corpinho do sapatinho. Ó, vamos fazendo. Vem pro próximo ponto, busca o fio, faz o ponto baixíssimo. Nada aqui, gente, vai ser feito apertado, tá? Todos esses acabamentos a gente faz com um ponto mais soltinho, sem deixar muito frouxo. Ó, e assim nós vamos fazer até chegar aqui, ó, antes desse fio aqui, que a gente vai tomar como base, né, até onde a gente vai trabalhar. Então, vai vir mais ou menos aqui, tá? Aqui do ladinho desse outro pontinho. Eu já volto. Olha, cheguei aqui, ó, faltando um pontinho para poder emendar aqui no primeiro, lá no mesmo buraquinho, ó. Mesmo percurso que esse fio fez, aquele fio que estava preso lá no início. Nós deixamos no início. Aí, agora a gente vai fazer o nosso último ponto baixíssimo. Cortar o fio, assim, e vamos trazer esse fio primeiro aqui para a parte de cima, entrando aqui no próximo espacinho que a gente tem bem na lateral, tá, gente? Entre aqui essa laçadinha e o ponto baixíssimo. Ó, vamos sair bem do ladinho do ponto baixíssimo aqui embaixo também. Vamos levar o fio lá pra cima. E agora a gente vai trazer ele pra baixo.
Pois é, vamos fazer assim para ele não soltar ali de jeito nenhum. Pegando bem do ladinho do ponto baixíssimo, entramos saindo do ladinho do ponto baixíssimo de cima também. Saí um pouquinho, entrei à frente, tá, gente? Para não desfazer aqui o ponto. E agora aqui eu vou entrar um pouquinho mais para aqui para trás, ó. Entrando no mesmo buraquinho, pegando na lateral do ponto sempre. E aqui também saindo na lateral do ponto baixíssimo. Vamos levar a linha, né, o fio lá para baixo. Deixa eu refazer, porque não deu muito certo, ó. Aqui. E assim a gente quase finaliza, né? Agora a gente vai fazer o arremate, né? O acabamento aqui. Eu vou arrematar esses 2 fios pra cá e esse pra cá. Eu vou arrematar um e vou deixar o restante com vocês, tá? Olha, então é bem fácil, como eu já mostrei pra vocês. Aqui a gente não precisa ficar voltando com o fio. É só pegar bem firme aqui, ó, uma região bem firme. E só levar o fio com cuidado para não repuxar aqui. Qualquer coisa, se repuxar, você vem, ó, e dá uma ajeitadinha assim, tá? Para não ficar feio. E aqui é só cortar o excesso de fio. Vou repetir o mesmo para os demais fios. E já volto. Olha, então aqui, ó, já arrematei todos os fios. E ficou assim, ó, o acabamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu só vou pregar aqui a outra borboletinha. Vou ver se eu tenho uma etiquetinha para colocar aqui. Vou colar ela, que as minhas etiquetas são de colar, e já volto. Aqui, ó, gente, essa borboletinha, ela não tem furinho, então eu passo aqui, ó, o fio aqui prendendo ela, igual eu fiz aqui na fivelinha, tá? De um lado e de outro, ó, tá vendo? Mas só que eu dei um pontinho só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Um pontinho só em cada lado e ela já ficou bem presa, e depois arrematei o fio. Bem, eu vou fazer o mesmo aqui nessa e já volto. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma modeladinha, eu vou dar uma modeladinha para os pontos ficarem um pouco mais assentadinhos, tá? Eu já volto. Bem, aqui está finalizado nosso parzinho. Esse aqui foi o que eu fiz com vocês em aula, ó. Essa fofurinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei estar aqui ensinando para vocês. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.